Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. A gente vai continuar a nossa matéria de neurologia, tá? A matéria é esse nome, neurologia. Logicamente a gente vai estudar tudo que é, logicamente, doenças neurológicas. Mas o tema de hoje, logicamente, é Alzheimer. Tá? Então a gente vai falar, logicamente, muito sobre Alzheimer. Você já deve ter falado ou deve ter ouvido, né, sobre, logicamente, saúde do idoso, sobre o Alzheimer, ou, logicamente, no cuidador de idoso, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre Alzheimer, descobrir funções, como que destrói, o que acontece no cérebro, o que ela atinge no cérebro, tá? Então a gente vai conversar sobre isso, tá? Agora, então, a gente vai falar um pouco sobre o conceito do Alzheimer, tá? Na verdade, ele não era conhecido como uma doença de Alzheimer, tá? Ele era conhecido, logicamente, como mal de Alzheimer, tá? Ó. Aqui, ó, tá vendo? Mal de Alzheimer, tá? Depois, logicamente, começou a simplificar, então as pessoas começaram doença de Alzheimer, tá? Então, eles logicamente só simplificaram da questão do Alzheimer, tá? Na verdade, o Alzheimer, ele é uma doença degenerativa, tá? Não tem como operar, não tem como voltar, ela é degenerativa, tá? Atualmente, logicamente, possui tratamento, tá? É só tratamento, tá? Não prolonga a vida, não tem cura, tá? Ele vai prolongar a vida para você ter o que? Uma qualidade de vida, tá? Tem um tratamento, tem medicamentos novos hoje, tá? Esses medicamentos novos, ele logicamente, ele faz que você tente recuperar um pouco, né, dessa doença, mas assim, ela é degenerativa, então atualmente, tá? Não adianta, possui só o tratamento mesmo, tá? Não tem cura, não acharam cura, tá? Nessa questão da patologia, tá? Quem descobriu, tá? Alois Alzheimer, tá? Que é, logicamente, o médico, tá? Neurologista, tá? Alemão que descobriu, por isso que deram, tá? O sobrenome dele para a patologia de Alzheimer, tá? Na verdade, por isso que todo mundo simplificou como Alzheimer, tá? Logicamente, ele é logicamente um neurologista, tá? Ele nasceu em 1864, faleceu em 1915, tá? Dr. Aloysio, tá? Alzheimer, tá? Ele era neurologista, tá? Então ele era neurologista, tá? Alemão, então ele era tá? Neurologista. O primeiro a reconhecer, logicamente, a doença degenerativa chamada Alzheimer por conta do nome dele, tá? Então, o que seria, logicamente, o Alzheimer? O Alzheimer é causado, logicamente, pela morte das células nervosas. Então, quem são as minhas células nervosas que ficam mandando informação para o meu corpo? Né? Logicamente, né, os meus meros transmissores, né? Logicamente que vão mandando mensagem para o meu corpo. Então, e a perca do tecido, tá? Em todo o meu cérebro, tá? Com o passar do tempo, tá? O cérebro, ele começa, logicamente, encolher muito, tá? E o que afeta, logicamente, o que afeta, tá? Todas as funções, questão de imagem, tá? Ou logicamente de lembrar de alguma coisa. Então, é uma doença, tá? Que logicamente ela afeta muito a questão da imagem, então ela não lembra muito, tá? Pessoas do passado, tá? Do presente. Hoje a gente tem um novo Alzheimer, que as pessoas reconhecem mais o que está no presente que está no passado, tá? É um novo Alzheimer que tem, tá? E logicamente a gente tem um cérebro com a doença e sem a doença, tá? Que é o que a gente vai descobrir agora, tá? Aqui eu tenho meu cérebro, tá vendo aqui, ó?
o meu cérebro saudável, tá? Aqui eu tenho, logicamente, a parte do meu cérebro, tá? Com o sistema nervoso, das minhas células nervosas, ó. Das minhas células nervosas, totalmente corrompidas, tá vendo, ó? Aqui, ó. Tendo perca, tá vendo? E principalmente de imagens. Por isso que muitas pessoas não reconhecem mais, tá? Então é isso que é interessante, tá? Um aspecto, tá, histórico dessa doença, que é bem interessante, pessoal. Ó, em 1906, Aloysio, logicamente, Alzheimer, publicou o seu famoso artigo falando sobre uma rara doença, tá, do córtex, tá, do córtex cerebral. Deixa eu marcar aqui, córtex, ficou feio, mas tudo bem, cerebral, tá? Que esse relato é de um paciente, logicamente, Augusto, tá? De 51 anos, tá? Que logicamente se definiu uma patologia neurológica, tá? Essa patologia neurológica não era reconhecida, tá? E muitos achavam que era o quê? Demência, tá? Os sintomas, tá? Ele tem logicamente um déficit em memória, então ele não lembrava de ninguém, tá? Principalmente imagens, foto, ele não lembrava. Ele lembrava muito do passado e não do presente, tá? Logicamente, alterações no comportamento, tá? Por exemplo, ele esquece de onde ia, esquece da moradia, tá? Essas alterações, tá? E incapacidade, logicamente, de ter uma atividade de rotineira, tá? E a pessoa que tem Alzheimer, ela começa a perder, logicamente, funções cognitivas, tá? Então ela para de tomar banho, porque ela esquece, ela para de alimentar-se, tá? A parte do cérebro. Então, acontece muito isso. O que acontece aqui, tá? Nessa questão, ele logicamente publicou esse artigo, tá? Dele, que é muito interessante. Mas olha o que é mais interessante aqui na questão do Alzheimer, tá? Antigamente, até hoje, utiliza essa prática, tá? Que é o que? Isso daqui é um estudo de caso. Se você analisar, ó, eu tenho um paciente, eu tenho uma idade, eu tenho a deficiência, eu tenho a patologia, tá? Que a gente já descobriu que é neurológica, tá? Vem envolvendo a demência. Depois a gente vai falar na frente um pouquinho da demência, a deficiência na memória. Então, tá? É o que a gente faz hoje. Quando um paciente tem alguma patologia, os médicos se reúnem, tá? Para discutir o melhor tratamento, como pode ser feito esse tratamento, que é chamado logicamente de estudo de caso, tá vendo? Mas é um aspecto histórico só, tá? No momento da doença, que é bem interessante,